O equilíbrio, pessoal, vamos aqui ver pela primeira questão, tá certo? É bem simples, não é difícil ter equilíbrio. E o equilíbrio químico também é importante, que a gente pode ver os ácidos fracos através do equilíbrio. Ó, vamos lá. Vocês conseguem visualizar ou tá pequeno aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho também. Ó, a reação entre o PCl5, tá certo? E o PCl3, desculpa, PCl5, originando que PCl3 e cloro, tá certo? Foi estudada a 250 graus Celsius. 250 graus Celsius. A temperatura ela é meramente ilustrativa, não se trabalha com temperatura, tá já? E ele fala que no equilíbrio, que a concentração do PCl5 é 4,2 vezes 10 a menos 5, tá certo? PCl3, 1,3 vezes 10 a menos 2, e do Cl2, 3,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Calcule o K, tá certo? Aqui, diferente lá de quando a gente via a parte cinética, o K você já observa diretamente da equação química, tá joia? Tem uma coloração azul aqui. Ó, diretamente da equação química. Então vamos lá. Se você observar o K, a gente está com o boneco hoje, vamos lá. O K vai ser o quê? Sempre o produto, tá certo? Ó, PCl3, tá certo? Ó, que multiplica o quê? O cloro, tá certo? Se você observar, são o quê? São o que está do lado dos produtos, tá joia? Dividido por quem? Pelos reagentes. Quem é o reagente? No caso, só tem um, que é o PCl3, tá vendo? PCl5. PCl5, tá certo? Professor, Ok? Fala, Vitor. os produtos eles sempre estão do lado direito, é? Sempre, sempre do lado direito e o reagente do lado esquerdo, viu, Vitor? Sempre do lado Ok. direito e o reagente do lado esquerdo. Aí, como seria aqui, pessoal? A gente iria só substituir valores, não? PCl3, quanto é o PCl3? 1,3, ó. 1,3 vezes 10 a menos 2, tá já? O cloro, quanto é? 3,9 vezes 10 a menos 3. E quanto é o PCl5? 4,2 vezes 10 a menos 5, tá já? Se você observar aqui, o que é que tu vai ter? 10 a menos 2, 10 a menos 3. Eu queria essa canetinha. Vou tirar a canetinha e ligar de novo, só para ver um negócio, pessoal, que não tá aparecendo as cores, só tá aparecendo preto, só me chama. Vou ligar aqui a canetinha, porque é melhor visualizar com outras cores também. O preto tá com o boneco. Vai no preto mesmo, ok, vai, bora. Então, como é que a gente faz aqui, pessoal? Eu só fixo o preto. Aí a gente pode, ó, 10 a menos 2, ó, e 10 a menos 3 dá quanto? Dá 10 a menos 5. Eu posso cortar isso, não posso, ó? Com 10 a menos 5, tá joia? Aí ficaria como aqui, pessoal? 1,3 que multiplica 3,9, tá certo? Ó? Dividido por 4,2. Beleza? Dá conta assim, pessoal? Ajuda lá? 1,3 vezes 3,9 dividido por 4,2. Confere 1,2 aqui, pessoal, aproximadamente. 1,207, 1,2. Tá joia? Tá ok, pessoal? Então, esse aqui Ok. seria o valor do K. Deixa eu aproveitar e fazer um negócio aqui com vocês rapidamente. Vamos trabalhar aqui, eu tenho uma equação aqui qualquer, que seja aqui, ó, A mais 2B, tá certo? Ó, dando C, tá joia? Como é que seria a constante de equilíbrio? Bem, a constante seria K, né? Ó, como a gente acabou de falar, os produtos, não, ou seja, só o C, pelos reagentes, que seria o que o A, tá joia? E o B. Só que aqui o B, ele tem um coeficiente 2, tá vendo? E esse coeficiente 2, ele vira o quê? Expoente. Então, toda vez que eu tiver um coeficiente,
ele vai virar expoente. Vamos ver um outro caso aqui qualquer, sei lá. 3x mais 2y, tá certo? Em equilíbrio, esse aqui é o sinal do equilíbrio, tá certo? Dando, sei lá, z. Como seria o k? O k seria o z, né? O expoente aqui é 1, não precisa colocar, o coeficiente é 1, não precisa colocar expoente, confere comigo. X aqui, ó, é elevado a quanto? A 3, tá joia? E o y aqui, ó, elevado a 2, tá joia? Então, a constante de equilíbrio é bastante simples, beleza? O que eu posso cobrar para vocês em questão? Deixa eu aproveitar e colocar outra coisa aqui em questão. Vou colocar um branco aqui, peraí. Vamos lá. Outra coisa em questão que eu posso colocar de vocês é o seguinte, ó. Digamos eu tenho uma equação lá qualquer, tipo essa que eu acabei de dar, sei lá, A mais 2B em equilíbrio dando C, tá joia? Então a gente viu como é que faz a constante de equilíbrio, né? Vou colocar aqui do lado. Tá? Igual a concentração do produto, que é o C, né? Elevado a B ao quadrado. Tá joia? Eu posso fazer uma questão aqui qualquer, tá certo? Na minha questão aqui, eu posso dar o valor do A em equilíbrio, vou colocar aqui em equilíbrio, certo? Posso dar o valor do B em equilíbrio, posso dar o K, tá certo? E posso perguntar quem? Posso perguntar o valor do C, ó, em equilíbrio, tá joia? Posso fazer isso? Ou, sei lá, posso perguntar, sempre vai ser o seguinte, tá vendo? Tu tem quantos, ó? Tem 4 valores. Eu dou 3 valores e peço o quarto valor, tá certo? Posso dar o valor, sei lá, do B e C e o K e peço o A, entendeu? Pode variar assim. Isso, lembrando que quando está em quê? Quando está em equilíbrio. Só posso utilizar assim quando estiver em equilíbrio. Beleza? Confere? Vamos para a próxima? Olha, é uma mistura de COCl2 é colocada em um frasco, certo? De reação. CO era quanto? 0,10 e o Cl2 0,06. Quando reage. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando ele coloca lá em cima, ele está falando que está em equilíbrio ou não? Hein? Não. Ele não está em equilíbrio, tá certo? Aí a gente continua. Quando a reação, a gente vai se encontrar a reação aqui, tá certo? Formando CO e Cl2, formando o tal do cloreto de tionila, COCl2, a 600 que é meramente oxidativo. Aí ele vai e diz que no equilíbrio, a concentração de Cl é quanto? 0,003, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma velha e boa tabela, que a gente sempre trabalha com tabela quando trabalha com equilíbrio. Na tabela, a gente vai ter aqui, ó, a concentração de CO, a concentração de cloro, né? E a concentração de quê? CO, Cl2, tá joia? Beleza? E aqui a gente vai ter o início, a gente vai ter o durante, e a gente vai ter o nosso equilíbrio. Tá já? Vamos lá. O que ele fala lá na nossa tabela? Ele fala que de CO, tu tem quanto? CO, início, tu tem aqui, ó. Vou marcar aqui, ó. 0,10, ó. 0,0, vou colocar assim, 10. Do outro, tu tem quanto? Que é o CCl2. 0, agora PowerPoint me ajuda. Vamos. 0,006. No início da reação, quando tu coloca só os reagentes, tu tem algum produto? Não, tu não tem produto nenhum de início da reação, tu só vai ter os reagentes, tá certo? Então aqui tu só vai ter os reagentes, por isso esse tracinho não tem nada de produto, joia? Então acontece o quê? Ao longo da reação, uma parte dos reagentes, ele vai ser convertido em que? Produto, tá joia? Como assim, professor, uma parte? É uma parte a qual eu não sei quanto é. Então como a gente faz? Como é algo que eu não sei quanto é, aí tu observa que a proporção aqui é 1 para 1 para 1, tá certo? Como é 1 para 1 para 1, tu vai estar fazendo o quê? Tu vai tá tirando duas partes iguais, né? Ó? Ou seja, menos x, tá aqui,
para formar essa parte aqui que ela é x, tá joia? Se o coeficiente fosse diferente, professor, sei lá, 1, 2, 1, então seria menos x, menos 2x para formar x. Sempre vai ser dos lados do reagente negativo e dos lados do produto vai ser o quê? Positivo, tá joia? Sempre vai ser assim. Isso no caso do quê? Do durante. Vamos lá. No equilíbrio, o que acontece? De CO tu vai ter quanto? Tu vai ter 0,010, colocar assim, ó, menos x lá embaixo, tá bom? Esse aqui tu vai ter quanto? Colocar assim um tracinho para a gente ficar confundindo. Esse aqui, ó, tu vai ter o teu início, 0,006 menos x. E esse aqui tu vai ter quanto? Claro, é o que tu obteve, x, tá bom? Aí ele vai dar informação para a gente lá na questão, que é o quê, ó? Que é a concentração de quê, ó? Do cloro, tá certo? De quanto? 0,03. Opa, então quer dizer que esse valor aqui, ó, que eu tô marcando aqui, ó, ele foi dado na questão e ele é quanto? 0,003, beleza? Então a gente pode resolver o valor do x assim. Então vamos resolver bem aqui assim, no lado da espaço. É 0,006 menos x, né? Vai ser igual a quanto? 0,003. A pergunta de $1 milhão, quanto é o valor do x? Bem, o valor do x vai ser, óbvio, 0,003. Então vamos lá aqui, ó. X aqui vai ser igual a 0,006 menos 0,003. X aqui vai ser igual a 0,003. Então a gente encontra o valor do x, que legal. Então esse aqui, ó, a gente queria outras cores, né, mano? Então a gente descobriu esse valor, quem sabe, né? 0,03. Esse valor do x a gente sabe, que é esse aqui. E vamos descobrir agora o valor do CO. Vou copiar aqui. Vou. Peraí, selecionar o objeto. Copiar só. Não vai. Deixa eu fazer aqui. Então vamos aqui no outro. Ó, então a gente tem a concentração do CO, que é o que a gente vai descobrir, né? Em equilíbrio, ó. Em equilíbrio, né? Que está lá embaixo. Vai ser 0,010 menos 0,003. Tá já? Quando eu faço esse cálculo aqui, ó, fica 0,007. Beleza? Confere? Então, agora a gente vai colocar e resolveu todo o item A, não foi? Os valores do item A é esse aqui. E o valor é o seu equilíbrio. Só recapitular tudo que a gente fez aqui. O valor do COCl2, que é o X. COCl2, também equilíbrio, que é o X. 0,003. E o valor do cloro, que foi dado na questão, né? Também é 0,03. Ó. Em equilíbrio, né? Lembra que a tabelinha é para a gente colocar tudo em equilíbrio. 0,003. Já é? Então vamos fazer o K, que é o item B, né? Esse aqui é o item A, a gente fez, é o item B. O K vai ser igual a quê? O produto, que é o cloro que é COCl2. Tá aqui. COCl2 dividido por quem? CO e cloro. Tá joia? Então vamos lá aqui, ó. Substituindo valores. 0, tá dando para ver, pessoal? Sim. 0,03, 0,003, 0,007. Tá joia? Quando a gente faz aqui, a gente corta, ó. Ou seja, vai ficar o quê? 1 dividido por 0,007. Beleza? Ok, pessoal? Deu conta desse valor? 142,85. Show, sei lá. 142,85.
85, tá joia? Então, esse é o valor do K. É fácil, é difícil, pessoal? Como é que tá? Tá tranquilo até aí. Vamos lá. O valor de K, dá para ver, tá pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho. Vamos aqui, ó. Agora eu consegui com o azul, né? Vamos lá. O valor de K para a reação de interconversão entre o isobutano e butano, tá, é 2,5 a 25 graus Celsius. O butano, isso aqui é a reação, né, do butano e isobutano. Se você colocar 0,017 mol por litro de butano em um frasco de 0,5 litros, permitindo que o equilíbrio se estabeleça, quais serão as concentrações de equilíbrio das duas formas de butano? Já? Primeira coisa que a gente vai fazer... agora tem umas coisas, né? A gente não quer? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é... vamos fazer a concentração inicial. Concentração inicial de quem? Do butano, né? Ó. Vai ter a concentração do butano, né? Vou colocar aqui, que é inicial. Quanto vai ser? Bem, tem esse valor aqui, tá vendo? 0,017, você vai colocar, ó, 0,017 de um butano em litro, perdão, aqui é só mols, viu? 0,17 só mols, aí você tem um frasco de 1 litro, né? Ó. Aí você vai colocar 0,5 litros, 0,5, tá joia? Aí tu vai ter a concentração inicial de quanto? 0,034 mols por litro. Eu acho que na prova de vocês eu vou colocar logo a concentração, tá joia? Não precisa fazer o cálculo da concentração, não. 0,034, tá joia? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou fazer outro aqui. Vamos fazer a nossa tabela aqui, né? Ó. A gente tem quem? Tem o butano, tá joia? E a gente tem o isobutano. A gente vai ter o início, a gente vai ter o durante, né? E a gente vai ter o nosso equilíbrio, tá joia? De início, a gente viu que é quanto? 0,034. De início só tem reagente, não tem produto, né? Então, um tracinho aqui, tá joia? Se tu observar a reação aqui, a proporção é de quanto? 1 para 1, né? Então, ou seja, tu vai retirar uma parte, tá joia? Menos x dessa, e essa menos x vai ser convertida em quê? Exatamente no isobutano, tá certo? X. No equilíbrio, tu vai ter quanto? 0,034 menos x, e aqui tu vai ter x, tá joia? Beleza? Vamos fazer só riscar aqui do lado. Como seria o K? Bem, o K seria a concentração de quem? Do iso sobre a concentração do butano. Lembrando, sempre é produto pelo reagente, tá já? Quanto é o valor do K? Bem, o K que ele é dado na questão é 2,5, né? Então vamos aqui, ó. O K, 2,5. Quanto é o valor do iso, pessoal? X. Quanto é o valor do butano? 0,034 menos X. Tá joia? Então vamos lá, vai ser como? Isso aqui. Aqui tu vai ter 2,5, né? Que vai multiplicar 0,034 menos 2x igual a quanto? X. Confere comigo? Então vamos lá. Esse valor aqui multiplicando, a gente vai ter É menos x, 2,5 professor. 0,034 menos x. menos x. Menos x, valeu, Vitor. Valeu, valeu. Acabei botando 2. Multipliquei antes do tempo. Valeu. Agora tem que ir apagando o Ctrl Z, porque eu não tenho. Não sei porquê, mas não tá aparecendo as ferramentas da mesa digitalizadora. Menos X. Valeu, Vitor. Obrigado. Igual a X. Beleza. Aí quando a gente faz produto, ó, 2,5 vezes 0,034
34 vai me dar 0,085 menos 2,5x igual a x, tá joia? Se eu reorganizar esse negócio aqui, ó, esse menos 2x aqui ele vai para o outro lado. Quando ele vai para o outro lado, ele vai como? Ele vai somando, né? Então, tu vai ter, ó, 3,5x, porque vai ser o 2 menos 5, com mais o x do outro lado, por isso 3,5, tá certo? Igual a quanto? Igual a 0,085. Então, o valor do teu x vai ser o quê? Vai ser a divisão, né? 0,085 dividido por 3,5. Teu x vai ter um valor de 0,024, aproximadamente. Tá certo? Beleza? Então, vamos lá. Só ajeitar aqui. O valor do ISO, a gente viu que é quem? Que é o valor do x, ou seja, 0,024 Então, você mol pode por voltar litro. no Tá slide joia? anterior rapidinho? Posso sim, tô copiando, né? Pode copiar, vai, à vontade. Tu me dá só um feedback quando tu acabar, tá bom? Pronto, obrigada. Nada. Bora? Agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente fez o do ISO, né? Vamos fazer do butano. Do butano seria como? Seria igual a 0,034 menos x. Ou seja, 0,034 menos 0,0 fazer x 24, né? Ou seja, esse valor para o butano vai ficar o valor de 0,01 mol por litro. Beleza, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Sim. Bora. Vamos lá. A constante de equilíbrio para a reação é 1,05 a 350 Kelvin. Tá joia? Aí tá a reação de clorometano gerando o metano e o CCl4, tá bom? Se uma mistura de três gases em equilíbrio a 350 graus Celsius contém. Observa aqui que ele já fala, se uma mistura de três gases em que, ó, em equilíbrio, confere ver aqui, ó. São três gases em equilíbrio, tá certo? Ele contém 0,206 mol por litro de quem? De clorometano, 0,0162 de metano, tá certo? Ele pede quem? Ele pede qual a concentração de equilíbrio de CCl4, tá joia? Você pode observar aqui, pessoal, isso aqui confere o quê, ó? Isso aqui que a gente estava falando, tá vendo? Que ele deu, que ele deu o valor do K e duas concentrações, tá certo? E ele pede a terceira concentração. Então vamos lá aqui, ó. Primeiro a gente faz a constante de equilíbrio, fazer aqui do ladinho para dar espaço. K vai ser o quê? Os produtos, ou seja, CH4, tá joia? CL4 dividido por quem? CH2, CL2. Tá joia? Beleza? Confere comigo? Então vamos lá aqui, pessoal. Vamos substituir valores. Quanto é o valor do K? 1,05. A do metano. Bem, do metano é 0,0163. Tá joia? A do CCl4. Também ele já deu aqui, né? Ó, 0,0206. Tá vendo? E o valor. Professor do CCL4 Deixa eu aqui, ele quer conferir aqui. saber. Foi mal visto, desculpa. Troquei aqui. Deixa eu apagar aqui. Como é que é? CCl4, né? Ó. Tetraclorocarbono. Aí embaixo a gente tem, agora sim, ó, 0,0206.
Beleza? Confere, ó. Aí vamos lá reorganizar esse negócio. Como seria? Aqui fica C, Cl4. Aqui 1,05, que multiplica 0, subiu, né? Multiplicando. 0,2, 0,6. 0,0163. Já? Professor, Fazendo, não tem problema, pode fazer. Fala, Vitor. na prova, se tiver questão assim, pode ir fazendo logo direto, que nem o professor fez aí. Pode fazer. Tu deixa desse jeito, viu, Vitor? Aí dá o resultado. Pode ser, tem problema não, tá bom? Ok, obrigado. Que a coisa na calculadora tu faz direto logo. Não tem expoente, entendeu? Então é mais tranquilo. Um 1,327. Aqui, ó. 1,327. Deixa eu botar aqui. Ó, 1,327. Aí tu pode botar 1,33 ou 1,32. Tudo bem, não tem problema não. Joia? Beleza? Confere? Vamos aqui, pessoal. Quinta questão. Essa aqui é legal, essa aqui, porque a do ácido, essa questão, pode até marcar aí para vocês, pessoal, que do ácido fraco e base fraca, ó, se baseia muito nela, tanto no ácido fraco, tá certo? Como na base fraca, se baseia no mesmo procedimento para o cálculo, tá joia? Dessa questão, sim. Então, vamos lá. K, para a decomposição do sal sulfeto de amônio, ele tem um K de 1,8 vezes 10 a menos 5. Observa como o valor do K é bastante baixo, tá vendo? Quando um sal puro se decompõe, quais são as concentrações dos reagentes, sabendo que de início tem a concentração do NH4HCS, ou seja, bisulfeto de amônio, certo? E qual a concentração no equilíbrio? Ele pede a concentração dos três no equilíbrio, tá vendo? A diferença do ácido fraco é o quê? Que tu vai pegar as concentrações lá do equilíbrio de H3 ou mais e calcular o pH, tá bom? Mas é bem parecido. Vamos lá aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a velha e boa tabela, né? A gente tem que colocar lá, primeiramente, o bisulfeto de amônio, a amônia e o sulfeto de hidrogênio, que é conhecido também como cheiro do podre, tá certo? Aí tu vai ter lá início, durante e o equilíbrio, beleza? De início, quanto tu tem lá? De início é falado bem que assim, tu vai ter isso aqui, tá vendo? Confere, tá destacando? Reagente, né? De produto, tem alguma coisa? Não, tu não tem nada, tu só tem reagente que não foi convertido nada em produto. Aí tu observa como uma proporção aqui é 1 para 1 para 1, né? Então tu vai retirar uma parte dessa, ou seja, menos x, para converter em partes iguais, ó, x e x. Confere? Lá no equilíbrio tu vai ter quanto? Tu vai ter 1 menos x, x e x. Então, o K da constante de equilíbrio vai ser o quê? K igual a concentração do NH3, concentração H2S, dividido por quanto, pessoal? Pela concentração do nosso reagente, que é o bisulfeto de amônio. Tá joia? Beleza? Então vamos lá aqui, ó, substituir valores. Isso vai ter espaço, vamos tentar aqui ver o que dá para fazer. O K quanto é? 1, tá muito imprensado, for para outra folha. Olha para outra folha, né? Então vamos fazer aqui, ó. 1,8 vezes 10 a menos 10, é isso? 10 menos 10. Igual, substituir x, que multiplica x, tá joia? Aqui tu vai ter quanto? Tu vai ter 1 menos o x.
Já? Beleza? Bora pôr aqui, ó. Beleza, tem esse aqui, tá bom? Então vamos substituir valores. Observe uma coisa para mim, pessoal, que o valor do K, ele tá dando bastante baixo. Se o valor do K é bastante baixo, esse X aqui, ele vai ser um valor muito baixo, denominador, que eu vou poder tender ele a zero, tá certo? Por quê? Porque o K é um valor de 10 a menos 10, também serve para ácidos fracos também lá. 10 a menos 6, a menos 5, já pode fazer isso, tá bom? Então, tu vai ter o quê? Aqui, tu vai ter x ao quadrado, igual a quanto? 1,8 vezes 10 a menos 10. Então, aqui o x, tu vai tirar a raiz disso, né? Ó. A raiz de 1,8 vezes 10 a menos 10. Tá vendo? X aqui, tu vai ser igual. Raiz, abre parênteses, 1,8. Menos 10. Notação científica. 1,34 vezes 10 a menos 5. Vê como o valor é bastante baixo, né? Então vamos lá, o que a gente vai ter aqui? Ó? O valor do. Pode falar. Isso feito, tá joia? Vai ser quanto? Vai ser 1 menos esse valor. Se tu observar, 1 menos esse valor praticamente vai ser. Aqui, ó. Se tu colocar na calculadora, ó, 1 menos o x, ó. 1,34 vezes 10 a menos 5, praticamente, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 1. Porque é um valor tão baixo, entendeu? Que praticamente dá 1. Entendeu? Aí, os outros são valores X, né? Ó. Tanto a concentração da amônia é igual, né? E a concentração do sulfeto de hidrogênio é igual, é o valor do X. Então, é quanto? 1,34 vezes 10 a menos 5. Joia, pessoal? Tranquilo? Fácil, difícil? Como é que tá? Um feedback? Ok. Só. Tudo certo, né? Vamos lá. Professor, ali no Pode falar. 1,34 vezes 10 é elevado a? Menos 5. Tá, obrigada. Menos 5. Nada. Ó, pessoal, vamos lá aqui, ó. Professor, Oi, Vitor, fala, cara. tem que colocar a unidade das concentrações, porque tem questões que o professor coloca e Não outras não. precisa não, não precisa não. Não precisa não. Precisa não. Você me dando o valor correto, já tá valendo, tá bom? Ok. Vou me atentar à questão da unidade, não. Ei, Vamos, professor, pessoal. volta aí, só para tirar uma foto. Pode tirar. Não, no outro, no 12. Pronto. Bora. Aqui, pessoal, é o Le Chatelier, tá certo? Esse aqui ele cai, ou vale 2 pontos ou 2,5, não me lembro não. Mas ainda vou ver quanto vale. Aqui a gente tem que a decomposição de quem? Do bisulfeto de amônio, tá certo? Gerando o quê? Amônio e gerando sulfeto de hidrogênio, tá certo? É um processo endotérmico, ou seja, é um processo que ele absorve calor. A gente lembra que endo absorve calor, né? Então, ele quer calor, absorve o quê? Calor. E o exo faz o quê, pessoal? O exo, ele libera, tá? Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Aqui a gente lembra do Le Chatelier, né? Le Chatelier, ele vai tender o quê? Ele vai tender a minimizar, tá certo? As mudanças, tá certo? Como é que ele vai fazer? Geralmente ele no contrário, tá bom? Então vamos observar aqui, ó. Na primeira reação que ele tem, ele fala o quê? Se mais, ou seja, mais bisulfeto de amônio for colocado. Onde está o bisulfeto? Ele está aqui, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Se tu colocar mais bisulfeto de amônio, o teu sistema vai querer essa quantidade a mais de bisulfeto de amônio? Vai querer? Sim ou não? Não, não vai querer. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter esse excesso de bisulfeto de amônio aqui a produtos, tá certo? Como ele faria isso? Ele faria mexendo no equilíbrio, deslocando o equilíbrio para o lado o quê? Para o lado direito, tá certo? De forma a esse excesso
do bisulfeto de amônio que foi colocado, ele consiga consumir esse excesso. Tá joia? Dá para entender? Sim. Se for colocado mais amônia, bem, a amônia está onde? A amônia, se a gente observar a amônia, está aqui, está lá do outro lado, tá vendo aqui? Ó? Se for colocado mais amônia, o que o sistema vai fazer? Ele vai querer esse excesso de amônia? Não, ele não vai querer esse excesso de amônia. Então, o que ele vai ocorrer? Ele vai agir consumindo essa quantidade de amônia. Como é que ele vai consumir essa quantidade de amônia? Deslocando o equilíbrio para o outro lado, ou seja, para o meu lado esquerdo. Tá joia? Aqui, ó, B de bola. Se for colocado mais... B de bola fala amônia, né? O que acontece em relação à pressão do sistema for aumentando? Eu vou colocar até aqui, pessoal. Vamos lá. Pressão e volume, tá certo? Pressão e volume, tá joia? Vamos aqui pensar uma coisa. Tá todo mundo em casa assistindo a aula e tal, tem um espaço bastante grande, né? Tá joia? Então, o volume é o quê? O volume é grande, tá certo? E a pressão, digamos assim, ela vai ser o quê? Relativamente baixa, tá joia? Mas digamos o contrário, ao invés de a gente estar aqui, a gente está tudo lá naquela sala lá do instituto. Digamos que a sala é pequena e tenha muitos alunos, tá certo? Se eu tiver uma sala pequena e muitos alunos, o meu volume vai ser o quê? Vai ser pequeno. Como eu vou ter muitos alunos, a minha pressão ela vai ser o quê, pessoal? Alta ou baixa? Me ajuda lá, vai. Alta. Alta, tá certo? Então, é para dizer que a pressão e o volume são o quê? São inversamente proporcionais, tá certo? Um volume grande, tu tem uma pressão baixa, tá joia? E um volume pequeno, tu tem uma pressão alta. Isso, digamos, para a mesma quantidade de pessoas, tá joia? Beleza? Então, vamos lá. Se você tiver grande... Aqui, ó, vou colocar aqui. A mais B... Vou até fazer o aqui. A mais B dando C. Tá joia? Vamos pensar no primeiro caso. Se eu tiver um grande volume, pessoal... Se eu tiver um grande volume, o que vocês acham? Vocês acham que vai deslocar para o lado dos reagentes ou lado dos produtos? E por quê? Me ajuda lá, vai. Grande volume. Grande volume, tu vai tender a ter mais coisas ou menos coisas? Tu vai ter espaço para ter mais coisa ou menos coisa? Não, vamos pensar. Mais Num coisa. grande volume, entendeu? Um grande volume, tu vai ter o quê? Tu vai ter mais coisas, tá certo? Fica então, do lado para onde que tem lado? mais. Exato. Que nesse lado aqui, no caso esquerdo, sempre vai depender da reação, viu, pessoal? Esse caso aqui, ó, sempre tem que olhar a questão dos reagentes e dos produtos, tá certo? Nesse caso que eu tenho um volume bastante grande, ele vai tender o quê? Tem um grande volume, então ele tende a deslocar para o lado onde tenha mais coisas, né? Tá certo? Mas nesse lado tem duas coisas, do outro lado tem só uma. Agora vamos pensar a seguinte ideia. Se eu tiver um volume pequeno, pessoal, se ao invés do meu volume for grande, meu volume for pequeno, ele vai tender a ter mais coisas ou menos coisas? Um volume pequeno. Menos. Quem que tem menos coisa aí? Os reagentes ou os produtos? Produto. Produto. Então ele vai deslocar para que lado? Para o lado direito, que é o lado onde eu tenho menos coisas. Tá certo? Agora vamos avaliar em relação à pressão, pessoal. Se eu falar que eu tenho uma pressão grande, tá certo? O que significa dizer uma pressão grande, pessoal? O meu volume é pequeno ou grande, teoricamente? Hein, povo? Pequeno. Uma pressão... Não, calma, é inverso. Uma pressão, observa aqui, ó. Uma pressão grande, tá certo? Ó, tu vai ter o quê? Tu vai ter... tá certo. Uma pressão grande e volume pequeno. Show, show, show. É uma pressão grande, volume, isso significa dizer que o volume vai ser o quê? Pequeno. Então, tu vai ter o quê? A tendência a ter mais coisa ou menos coisa, pessoal? Menos. Muito bem. Pressão elevada, um volume significa dizer um volume pequeno, tu vai tender a ter menos coisas. Que lado tem lado menos coisas? Do lado dos produtos, tá certo? Então, tu vai se deslocar para o lado direito, tá certo? Agora, o inverso. Se a tua pressão for pequena, tá certo? Se a tua pressão for pequena, ela significa dizer que o teu volume vai ser o quê?
que o volume vai ser grande, tá certo? Se tu tem um volume grande, tu vai tender a ter mais coisas ou menos coisas? Bem, tu vai tender a ter mais coisas, né? Então, tu vai deslocar para que lado? Lado esquerdo. Tá joia? Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Sim. Tenho que colocar mais coisa aqui, deixa eu ver aqui. Ei, professor, Fala, Vitor, vou colocar mais uma vez para vocês. nesse item A e B aí, se ele fosse ESO, como é que ficava? Eu vou trabalhar com isso agora, Vitor, com vocês. Eu vou trabalhar com mais algumas coisas de colocar, deslocar e vou trabalhar também a parte endotérmica e isotérmica, tá bom? Vou colocar aqui uma reação qualquer, tá certo? Ó, X mais Y. Esse aqui é mais B, não. Então. Vou inverter aqui, só pra gente trocar. X, tá certo? Ó. Dando Y mais Z. Tá joia? Vou colocar algumas opções aqui, a gente vai discutindo, parte a parte. Eu vou dizer que essa aqui é ESO, aquela é ENDO, né? Mas vamos só primeiro voltar para essa aqui, ó. Só responder aqui, ó. Se colocar mais amônio, respondemos, o que acontecerá se a pressão do sistema for aumentada? Bem, a pressão for aumentada, significa dizer que o volume vai ser o quê? Pequeno. Então, desloca para que lado? Para o lado esquerdo, né? Confere comigo, ó. Tenho menos coisas no lado dos reagentes, beleza? Vou ver uma coisa aqui na lista, se coloquei só essas. Foi, nós vamos colocar outras aqui, não. Ó, vamos lá. Eu vou colocar algumas coisas para a gente treinar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir a concentração do X. A gente vai já ver como o sistema comporta. Eu vou aumentar a concentração do Y. Eu vou diminuir a concentração do Z. E eu vou aumentar a concentração do X. Aí depois eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a pressão. Vou diminuir o volume e vou abaixar a pressão, vou aumentar a temperatura e vou diminuir a temperatura. Já? Vamos lá, começar aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, foi o que eu fiz, ó. Eu diminuí a concentração do X. Tá? Se eu diminuir a concentração do X, o que acontece com o sistema? O sistema ele tende a estar em equilíbrio. Então, ele tende a manter a concentração do X constante, tá certo? Se eu diminuir a concentração do X, o que vai ocorrer? O sistema vai agir de forma a minimizar. Então, ele vai repor o que eu estou tirando. Então, vai deslocar para que lado? Vai deslocar para o meu lado esquerdo, de acordo com eu repor a concentração do X. Tá joia? Dá para entender? Sim ou não? Sim. Em relação ao Y, eu aumentei a concentração do Y, tá certo? O sistema quer essa concentração do Y elevado? Não, não quer. Ele quer um valor, digamos, quase constante. Então, o que vai ocorrer? Ele vai consumir o Y. Como é que ele vai consumir o Y? Consumir o Y deslocando o sistema para a esquerda também, de forma que a minimizar essa quantidade em excesso que eu tenho do meu Y. Joia? No Z aqui, nesse aqui, ó, no C, né? Eu vou diminuir a concentração de C. O sistema quer essa concentração do C baixa? Não, ele não quer essa concentração do C baixa, do Z baixa. O que ele vai fazer? Ele vai deslocando meu equilíbrio para o lado dos produtos, de forma que a repor a concentração do Z baixa, ok? O X aqui, ó, vamos lá. Eu aumentei a concentração do X. O sistema quer essa concentração do X elevada? Sim ou não? Não, ele não quer. Ele quer que ela fique em um modo constante. Então, no modo constante, ele vai fazer o que? Ele vai consumir esse excesso. Como é que ele consome esse excesso? Deslocando para o lado direito, tá certo? De forma a eu minimizar, consumir esse excesso do X. Deu para entender, pessoal? Tranquilo essa parte? Sim. Professor, Fala, Vitor. então no caso desse primeiro exemplo aí que o professor deu, né? Então, tanto faz ser ESO ou ENDO, né? Que aí não trabalha com Ainda isso não. ainda, né? Ainda Ok. não, eu vou deixar para o final. Eu deixei no final. O ISO ainda eu vou trabalhar no final. Vamos aqui na pressão.
A pressão, se eu aumentei a pressão, significa dizer o quê? Se eu aumentei a pressão, significa dizer que o meu volume vai ser alto ou baixo? Vai ser um volume baixo. Pressão alta, volume baixo. Então, vai tender a ter o quê? Mais coisas. Confere comigo? Não. Pressão alta, volume baixo, tá certo? Pressão alta, volume baixo. Significa dizer que eu vou ter o quê? Eu vou ter menos espaço, então vou ter menos coisas, né? Então, desloca para que lado? Lado dos reagentes. Beleza? Confere? Confere. Aqui, ó. Aqui ele fala que eu tenho um volume menor. Ou seja, ele vai ser igual em cima. Volume menor, eu vou ter menos espaço. Confere? Como eu vou ter menos espaço, desloco para que lado? Lado dos reagentes, porque eu tenho menos coisas. Só tenho uma coisa. Esse outro aqui de baixo, pressão baixa. Bem, uma pressão baixa significa dizer que o meu volume vai ser o quê? Alto. Então, eu tenho muito espaço, tá certo? Então, eu ter muito espaço significa dizer que eu posso ter muitas coisas, tá certo? Então, desloca para que lado? O lado direito, que é o lado onde eu tenho mais coisas. Eu tenho duas coisas e aqui eu só tenho uma coisa, tá certo? Em relação à temperatura e pressão, vamos voltar nessa bem aqui assim, ó. Aqui, ó. O endotérmico, pessoal, ele quer o quê? O endotérmico, ele quer calor, tá joia? Ele absorve calor. E o exotérmico, ele quer o quê? Ele quer liberar calor, tá joia? Então, vamos trabalhar esse primeiro caso aqui, do endotérmico. Nessa reação aqui, ela é o quê? Ela é endotérmica, tá joia? Numa reação endotérmica, ela quer calor ou não quer calor? Ela quer calor, sim. E se você... Eu também quer dizer, endotérmico, digamos que aumenta a temperatura, tá certo? Mas pergunta, ela quer calor? Sim, ela quer calor porque ela quer endotérmico. Se ela quer calor, então ela vai deslocar do sentido direto, tá certo? Ela desloca para a direita. Por quê? Porque ela quer o calor. Ela quer e você vê o calor. Então ela se desloca para o sentido direto, digamos, da direita, tá certo? E se fosse o inverso? Se ao invés de dar calor, na verdade, eu não desse calor, fornecesse gelo, eu colocasse ela dentro da geladeira. Ela não quer calor e não quer calor. Bem, se ela não quer calor, o que acontece? Ela vai deslocar para o lado dos reagentes. Tá joia? Beleza? Confere comigo, que é o caso, por exemplo, da comida. Comida estragada. Tu colocar a comida estragada, comida para se estragar, ela vai querer uma temperatura elevada para se estragar, não vai? Então ela vai se deslocar do lado direito, de forma a tu estragar a comida mais facilmente. Tá joia? E, no entanto, se você colocar uma temperatura baixa, o que acontece? Ela queria o calor para estragar, mas você não deu calor, então ela vai estragar? Não. Então ela vai demorar a se estragar, tá certo? Então vamos lá, endotérmico, você der o que ela quer, se desloca no sentido direto. Se você não der o que ela quer, se desloca no sentido inverso, tá certo? Então, endotérmico, primeiro caso aqui, ó, ela queria calor e eu dei, se desloca no sentido direto. Ela não queria calor, desculpa, ela queria, mas eu não dei, é logo sentido o quê? Inverso, tá certo? Beleza? Semelhante aqui, ó, vamos lá aqui, ó. Esse caso aqui, ele é iso, tá certo? Exotérmico, ele quer calor, sim ou não, pessoal? Ele não Não. quer calor, não quer. Então, vou observar, vou começar por essa que é mais fácil. Ele não quer calor e eu não dei calor, tá certo? Vai deslocar para que lado? Lado direito. Confere comigo, ó. Ele não quer calor e eu não tô dando, eu desloco para a direita. Agora, o ex, ele não quer calor, mas mesmo assim eu sou teimoso e eu tô dando calor, ele vai deslocar para que lado? Lado dos reagentes, tá certo? Em relação a endo e exo, se eu der o que ele quer, se desloca para o sentido direto, digamos assim. Se eu não der, ele se desloca para o sentido inverso, tá certo? E assim por diante. Deu para entender, pessoal, isso aí, tranquilo? Como é que Tranquilo. vocês estão? Como é que tá o cansaço de vocês? Tá tranquilo? Tá, tá de boa? Dá para continuar? Como é que tá? Por mim, pode, professor. E aí, o resto do povo, bora? Por mim também. Pra mim também. Bora. Tava vendo aqui só a parte de equilíbrio, mas a gente pode ver a parte de ácido e base também. Já fechou tudo hoje. Amanhã fica só quem tiver mais dúvida. Só pegando aqui, só já. Deixa eu ser logo esperto, deixa eu copiar logo isso aqui, viu? Peraí. Só me chama.
Ok, só colocando páginas em branco, pessoal. Agora foi. Tô só copiando aqui. Pronto, agora. Primeira questão, pessoal, ele fala aqui em relação. O cálculo pH da forte é bastante fácil aqui, ó. Eu sempre vou dizer para vocês que é um forte e um fraco, tá bom? Então não tem problema. Vamos lá aqui, ó. Primeiro ele pergunta qual é o pH de uma solução de HCl, tá certo? Então vamos lá aqui, ó. A reação do HCl, não coloquei aqui, mas aqui é todo o HCl é convertido em H3+, ó. O HCl, ele reage com a água, tá certo? Ó, formando o quê? H3+ e cloro, tá certo? Ou seja, todo o teu HCl que tu tinha aqui é convertido em H3+, tá certo? Ó? Então quer dizer, ó, que a concentração do HCl, ela foi toda convertida aqui, H3+, tá certo? Que é quanto? 0,0001. Já? Beleza? Isso aqui também é igual a quanto? 10A menos 4. Bem, pH é o que é? É menos logaritmo da concentração de H3 ou mais. Confere? Beleza? Então vamos lá. Fica menos logaritmo de 10A menos 4, que vai me dar um valor de pH igual a 4. Tranquilo, pessoal? Isso aí é fácil, difícil? Tranquilo. Bem fácil. É bem facinho, é só para recapitular mesmo assim. Vamos de base. Opa, foi aí mais. Só um minutinho. Tá só um pouquinho. Pronto. Qual o pH da solução de hidróxido de cálcio? Concentração 0,005 mol por litro. É uma base forte. Vamos lá. Como é que a gente faz esse negócio? Só um minuto para a gente estar botando o boneco, mas já volta. Pronto, voltou. Vamos lá. Base, o que acontece? Aqui tu tem hidroxicálcio, tá vendo? Hidroxicálcio, ele vai liberar o quê? Esse cálcio bivalente, certo? Mais duas hidroxilas, tá vendo? Então quer dizer o quê? Que a cada um desses, tu vai liberar quantas vezes? Dois, tá vendo? Bora, pessoal. Um desses libera dois, tá vendo? Quanto tinha desse aqui inicial, pessoal? 0,005. Quanto vai desse aqui? Digamos que x, tá vendo? Ou seja, é o dobro. Então, x, tu já pode colocar até direto, seria quanto? 0,01. Beleza? Então, vamos lá. Como é uma base, a gente calcula o quê? O pOH para depois o pH. pOH é menos logaritmo, né? Da concentração de hidroxila, confere? Ou seja, menos logaritmo 0,01, que vai dar um pOH de 2. Só que a gente quer saber o pH, né? Então vamos lá. pH mais pOH igual a 14, né? Então o pH vai ser igual a 14 menos 2, que vai me dar um valor de 12.
Ok, pessoal, tranquilo isso aí? Bem fácil, né? Próximo aqui, ó. Ah, não tem nem na foto. Como foi legal com vocês. Eu coloquei nem substância na foto, né? Colocou não? Na lista eu coloquei. Até conferir aqui, mas na lista eu não cobrei de vocês, não, né? É verdade. Na lista eu não cobrei de vocês, não. Então, pode rever rapidinho aqui, se eu mudar a ideia e botar na prova. Vamos ver rapidinho. Não, foto é muito fácil, pessoal. Vou colocar só uma pra ver. Mas eu acho que não cobrei na prova, não. Vamos aqui, ó. Substância fódera é que hora ela vai se comportar como ácido e hora ela vai se comportar como o quê? Como base. Tá certo? É só um exemplo aqui, bicarbonato. Vamos aqui pegar o bicarbonato, ó, que é o HCO3-, tá certo? HCO3-, tá certo? Hora se comportando como ácido, vai ser o quê? Bem, ele como ácido, digamos que ele reage com água, tá joia? Ele reagindo com água, significa o quê? Que ele vai perder esse H+ dele aqui, ó, e daqui para cá, ele vai perder o H+. Ó, perde o H+. Quem recebe esse H+? A água, certo? Então ele perde esse H+, ele vai ficar CO3, 2-, tá joia? Mais, tá joia? Esse H+, não vem para onde? Vem para cá, ó. H3O+, tá certo? Olha o somatório de cargas aqui, tem uma carga negativa e zero. Quanto tem aqui, ó? -2 com mais 1 também dá -1, beleza? Então aqui, ó, tu vai ter o quê? É o teu ácido. E aqui tu vai ter o quê? A tua base conjugada. Professor, Joia? Fala, cara. o CO3 ali fica 2 menos, não seria Isso. só o 2 menos. menos, Por não? quê? Porque ele Por que perde 2 só o menos? H. Beleza, muito bem. Mas o H ele tem carga o quê, ó? Ah, Positiva, entendeu? verdade. É É verdade. porque por ele ter a carga positiva, é como se fosse aquela, tu tem uma coisa neutra, tem uma carga negativa ou positiva, né? Se tu tirou só a positiva, jogou para um lado a positiva, a negativa tem que ficar pro outro, né? É Aí, verdade, é que eu me confundi. aí vamos lá aqui, ó. Bicarbonato, ele se comportando como base. Como base, pessoal, significa o quê? Ele vai, segundo o Brosselot, né? Ele vai ganhar o H+, tá joia? Em vez de perder, ele ganha o H+. O H+ de onde? Da água. Então, como ele ganha o H+, ele fica o quê? H2CO3. Ó, carga positiva, né, Vitor? Positivo com negativo fica neutro, tá vendo? Já? E aqui, ele vai ficar o quê? Ó, H-, porque a água tu tinha isso, ó. Aí a água vai ficar H+, H-. Tá já? E o ácido carbônico é neutro. Então aqui tu vai ter a tua base e aqui tu vai ter o ácido conjugado. O ácido conjugado. Beleza? Deu pra entender, pessoal? Tranquilo? Fácil? Sim. Sim ou não? Eu vou ver se vou cobrar de vocês, pessoal, a parte de substância foda. Me dá um minuto, que eu retorno já pra vocês aí se eu vou cobrar ou não. Eu acho que eu não cobrei da outra vez. Eu acho que ele tava no final e eu acabei não cobrando. Espera só um minuto, pessoal, meu negócio aqui. Eu já dou um feedback pra vocês. Espera um minuto, pessoal, por favor. Que aí vocês estudam não, né? Deixa eu ver, só um minuto, povo. Não cobrei, viu, povo, pra vocês. Vida boa, hein? Cobrei não, cobrar de vocês não, tá bom? Não, não ser justo, não cobri com os outros, vou cobrar de vocês também não.
Então, pessoal, essa parte de substância anfóteras, voltando aqui, ó. Essa parte de substância anfóteras, eu não vou cobrar de vocês, tá joia? Tô só uma pincelada aqui, mas eu não vou cobrar de vocês. Vamos aqui, ó. Essa outra parte eu vou poder cobrar. Ó, essa daqui eu vou poder cobrar, certo? Em relação ao Ka. Bem, professor, o que é esse tal do Ka? Vou fazer aqui para vocês rapidamente, vocês recapitularem o que é o tal do Ka. Tem o K e o KB, né? Aqui, né? Ó, o K. O que eu fiz aqui? Fiz alguma coisa na fazer. Será que eu tô apanhando a caneta, pessoal? Só me deixando. Pronto, bora. O Ka é o seguinte, é como se estivesse aqui, por exemplo, ó, NaHX mais água, certo? Ó. Aí, no equilíbrio, no ácido fraco, tu vai ter o quê? H3O mais X menos, tá certo? Lembra que tu tinha um K? O K seria o quê? H3O mais X menos, né? E aqui tu teria o quê? HX, água. Quando essa água ela vem multiplicando, tu vai ter o quê? K vezes a água igual a H3O mais X menos, tá já? Dividido pelo HX. Isso aqui, ó, pode trocar por K, tá já? Beleza? E o Ka acontece o quê? Quanto maior o Ka, mais o quê? Mais ácido. Opa. Quanto maior o Ka, mais ácido, tá já? Quanto menor o Ka, menos ácido. Tá já? Beleza? Então, o que está descendo aqui, ó? Qual dos dois é o maior Ka? Esse primeiro ou o segundo, pessoal? E aí? O segundo. Segundo, tá certo? Então, o segundo ele vai ser mais ácido. Então, vou colocar assim, o segundo, digamos que ele seja mais ácido, vai ser 1 por ser mais ácido, e esse aqui vai ser o 2, tá certo? Se eu colocasse a sequência, esse seria o mais ácido, que seria o 1, e o 2 seria menos ácido, não é? Nem cobrar a base, não. Vamos calcular. Esse aqui dos ácidos fracos eu acho legal. Fraco, base fraca, você tem que aprender a calcular, tá bom? Professor, Fala mesmo. voltando naquela parte de equilíbrio, eu queria saber se na hora de colocar na prova só aquela setinha aí considerada. Só a setazinha pro lado que Sim. é necessário. Sim. Você colocar aquilo ali, eu já vou entender se ele joga para um lado e joga para o outro, certo? Só que aquilo é necessário. Olha, pô, esse aqui, ó. Cadê a canetinha? Perdi a caneta. Ó, qual o pH de uma solução de 0,2 do ácido acético? Tudo que eu falar o Ka, o Kb, esse ácido e base fraca. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Como seria o procedimento do ácido e base fraca? Aqui, ó. A gente tem que fazer uma tabela, tá bom? O que significa dizer que é uma coisa fraca? Significa dizer que uma parte dela não dissociou. Então, o ácido acético, vou colocar assim, ó. Vou chamar de HX, tá certo? Ó. Reage com a água. Tá já? Forma aqui, ó. H3O mais X menos. Por que tem essa seta de equilíbrio? Porque uma parte dela eu consegui converter em H3 e X menos, mas outra parte ela continua como HX. Por isso que é um ácido fraco. Tá já? HX. H3O mais X menos. Tá já? Tu vai ter aqui, ó.
início, durante e no equilíbrio. De início, tu tem quanto? Que é até dar na questão, 0,2. Aqui tu não vai ter nada, tu não vai ter nada. Aqui tu vai retirar uma parte, né? Eu confundi que eu chamei de x ali. Uma parte, digamos que eu estou chamando x, mas é uma incógnita, tá certo? Digamos que x, tá certo? Para formar x e x. Vou chamar de y, só que eu chamei o máximo de x, né? Não é vocês, vou chamar de y. O PowerPoint está processando aqui, pessoal. Um minuto, pessoal, está processando, às vezes pode até fechar, se demora demais, às vezes fecha. Só aguardando o retorno dele, pessoal. Tá processando aqui, vamos ver até onde vai. Ó, eu vou interromper o compartilhamento. E eu já tenho outro PowerPoint aberto aqui, que eu vou jogar pro outro. Só alguma dúvida, semanas no áudio, porque eu não tô vendo vocês, tá bom? Eu consigo abrir o outro PowerPoint e continuar. Na verdade, fechou os dois PowerPoints, viu, pessoal? Eu vou ter que abrir de novo, pessoal. Aguenta as pontas aí que eu vou ter que abrir, ver. A tecnologia é boa e ela é ruim também. Não, tô abrindo outro. Pessoal, e como é que tá? Tá dando pra entender? Tá tranquilo? Tá difícil? Tá fácil? Tá dando para entender, professor. Tá, né? Vai demorar só um pouquinho pra abrir o PowerPoint, pessoal. Mas é o jeito. Tá acabando, falta duas questões. Tem pressa não, professor. Tá. Obrigado, viu? Tô processando aqui quando processo. Nossa, cara. Me avisa quando abrir pra vocês, pessoal. Pronto. Pronto, vamos lá. Então vamos voltar aqui. Então a gente vai ter HX, né? H3 é o mais. E a gente vai ter quem? X menos, né? Então a gente vai ter início, durante e o nosso equilíbrio. Tá certo? O início é 0,02, confere. Não vai ter nada e nada. Tu vai tirar uma parte, vou chamar de menos y,
para formar y e y, certo? Partes iguais. Então, no equilíbrio vai ter 0,02 menos y, aqui y e aqui y, certo? O interesse da gente, pessoal, é descobrir quem? Descobrir isso aqui, ó, só isso aqui, ó. Se eu descobrir a concentração do H3 ou mais, o que acontece? Eu consigo calcular o valor do pH, e é o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. K, deixa eu colocar um pouco. K vai ser igual a concentração H3 ou mais, X menos, né? Pela concentração na X. Já? Então, vamos lá. O valor do K, 1,8 vezes 10 menos 5, não? 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a y, que multiplica y, dividido por quanto? 0,02 menos y, tá já? Tu pode observar aqui, ó, que o K é elevado, e o y, ele vai tender a ser um valor pequeno, então a gente vai poder fazer uma aproximação e tender ele a zero, tá vendo? Então aqui, ó, a gente vai falar, y ao quadrado vai ser esse produto aqui, ó, 0,02, ó, vou colocar aqui, vamos para outra folha. Vamos já. 0,02 que multiplica 10, faltou 1,8, né? Vou botar aqui. Comemos 1,8. 0,02 que multiplica 1,8 vezes 10 a menos 5. Tá vendo? Assim. 0,02 que multiplica 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então pronto, a gente vai ter aqui, ó, continuando, y ao quadrado igual a 3,6 vezes 10 a menos 7. O y aqui vai ser 6 vezes 10 a menos 4. Vou conferir aqui, mais uma vez. 0,02 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Isso, 3,6 vezes 10 a menos 7. Quando você tira a raiz, 6 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, vai ter 6 vezes 10 a menos 4. Vamos observar, pessoal, esse aqui é o valor de quem? H3 ou mais, tá vendo? Então, aqui, ó, tu vai calcular o valor do pH. pH vai ser menos logaritmo de quem? Concentração H3 ou mais. Então, pH vai ser igual a menos logaritmo 6 vezes 10 a menos 4. Lembra de colocar o parênteses aqui, ó. O nosso valor para o pH vai ser igual a 3,22. Professor, isso aí é a questão 4, Fala, né? Vitor. É a 4. Tá dando aqui do pH 2,72, né, que o professor resolveu lá. Deixa eu voltar. Peraí, Vitor. 1,8 vezes 10 a menos 5. Tava lá o valor? Tá. Aí vezes 0,2. Ah, tá, Vitor. É porque é 0,2. Eu botei 0,02, tá vendo? Deixa eu ver só aqui se botei 0,02. Confira aqui rapidinho. É porque eu botei 0,02, tá vendo? Aí lá na questão tá 0,2. Só tirar esse 0,2, apaga aqui rapidinho. Muda o valor. O que é só 0,2? Apaga aqui, ó. Ele mexe, ó. Ele vai mexer bem aqui assim, tá vendo? Agora, vamos lá. 0,2 vezes 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Tá, beleza. Valeu, obrigado. Aí muda aqui, pessoal. Ele fica 3,6 e aqui, ó, ele vai mudar para 3,6 vezes a 6, ó. Confere? Aqui ele também muda aqui. Confere.
Aqui, ó. Raiz de end, 1,9, ó. Agora sim. 1, deixa eu aumentar a espessura, fica feio, espessura pequena. 1,9 vezes 10A menos 3. Aí quando a gente tira agora, 1,9 vezes 10A menos 3, ó. Menos log 1,9 vezes 10 elevado a menos 3, 272, confere? Confere. Então é assim. Valeu, Vitor. Obrigado, viu? 2,72. Já é? Então vamos lá. É a próxima aqui, ó. Qual o pH ali? A solução 0,15 de amônia, tá certo? Qual o pH? Aí dá o Kb. Para base, pessoal, ácido a gente tem um Ka e base a gente tem um Kb. Ó. Deixa eu botar rapidinho para vocês. Vou fazer esse cálculo para vocês aqui, ó. Não, só um minutinho, pessoal. Aqui, ó. Na base a gente tem o Kb. Combinei com vocês combinar só ácido forte, base forte, ácido fraco, base fraca, não foi? Sal vou deixar mais à frente quando eu vendo orgânico um pouco. Então vamos lá. Uma base, digamos aqui, ó, tem um B, sei lá, ó, acho com água. Aí tu vai ter o quê? BH mais a hidroxila, tá vendo? Então, Ka seria BH mais hidroxila. Oh, perdão. Concentração da base. Concentração de quem? Da água. Então, essa água vem subindo. K BH hidroxila, tá vendo? Na base. Na base. Isso aqui a gente chama de Kb. Então, Kb vai ser a concentração BH mais hidroxila. Tá certo? Então, Kb. Quanto maior o Kb, mais forte a base, tá certo? Então, vamos lá fazer a questão agora. Aqui a gente também tem uma tabelinha que a gente precisa fazer, né? Então, vamos lá. A base reagindo com a água em equilíbrio, gerando BH+, desculpa, BH+, mais a hidroxila. Confere comigo? Então vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer a tabela. Concentração da base, concentração do ácido conjugado, concentração da hidroxila, que é o que a gente quer encontrar para descobrir o valor do pH. Aí a gente vai ter início, durante, equilíbrio. Então aqui de início vai ter quanto? 0,15, nada, nada. Aqui tu vai ter menos x, aqui eu posso botar o x, não coloquei antes, né? X e x. Aqui tu vai ter 0,15 menos x, x e x. Vamos aqui.
KB, né? A gente viu que é o quê? BH+, hidroxila, base. Vamos substituir valores. Quanto é o valor do KB? É o mesmo, viu, pessoal? 1,8 vezes 10 menos 5. Mesmo do cara lá do ácido acético, que o pessoal trabalha tanto com eles. E igual x, que multiplica x, né? Ó, 0,15 menos x. Com o valor do KB é baixo, a gente pode estender esse x aqui a zero. Tá bom? Então vai ficar, ó. X ao quadrado é igual a 1,8 vezes 10 a... Sempre é bom colocar assim, para resolver. Sempre coloca a notação científica por último, melhor. 0,15 que multiplica 1,8 vezes 10 a menos 5. Então vai ficar x ao quadrado igual minuto 0,15 vezes 0,15 vezes 1,8 vezes 10 eleva a menos 5. 2,7 vezes 10 a menos 6. Vamos tirar a raiz, né? Raiz de enche 1,64 vezes 10 a menos 3. A gente vai calcular esse valor aqui, pessoal, a gente sabe que é o quê? Hidroxila. Então, POH, né? Que a gente vai calcular. Menos logaritmo 1,64 vezes 10 a menos 3. Então, o nosso pH vai ser igual menos log de enche 278. 2,78. A gente lembra que pH mais pH igual a 14. Então, pH vai ser quanto? 14 menos 2,78. 14 menos 2,78. 11,22. pH vai ser igual a 11,22. Confere, pessoal, isso aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Como é que tá? Confere. Eu acho que essa foi a última, foi? Vitor, confira aqui. Foi. Essas últimas, não vou cobrar de vocês, pessoal. Vai ser ácido forte, base forte, os fracos, tá certo? Tanto ácido fraco como base fraca. E equilíbrio. Tá bom, acho que por esse semestre tá bom. Acho que já tá tudo remoto. Acho que deu para ter um aproveitamento bom de vocês. Qualquer coisa a gente vê um pouco lá na parte da orgânica, ou então com a tia Valdineto. Mas eu acho que deu para ver algumas coisas com vocês. Tá tudo tranquilo, pessoal? Amanhã vamos ter outra revisão de manhãzinha, 8 horas? Pode ser? Vou Por mim, interromper. tudo bem. Interrompa aqui? Vou interromper, Pode. pode? Vou botar aqui para vocês. Bem, pessoal. É. Fala aqui, vamos lá. Vontade. É o trabalho que tem que entregar sobre autismo geral, né? Autismo geral, assim, de Aspen, agora é autismo geral, fala tudo. Pode ter até algumas coisas do Aspen, entendeu? Mas é o geral, que tem, o geral, eles se enquadram, são nível 1, 2, 3, o nível 1 é o Aspen, né? Geralmente o geral é 2 e 3, entendeu? Ele pode cobrar mais o 2 e o 3. Vocês já abordaram no nível 1, né? No Aspen, ele pode abordar mais o nível 2 e 3 de autismo geral, tá bom? Pessoal, pois fala o seguinte, dê uma estudada, tá certo? Dê uma estudada boa, e amanhã de manhã eu tô por aqui 8 horas, pra gente ver o que, é que vocês têm mais de dúvidas, assim, a gente pode inventar a questão, pode fazer algumas coisas, de forma a ajudar vocês para a prova, tá joia? E na quarta-feira a gente faz a prova, Professor, beleza? E Carol, fala. amanhã de manhã, assim, vai ter novamente uma revisão. Se fosse possível colocar mais uns textos dessa que tivesse essas tabelas, por favor. Ah, tá, porque é o exercício da tabela, né? Isso. Pronto, a gente pode ver, a gente elabora a questão aqui, vai mexendo nas coisas, vai elaborando a questão. Viu? Se preocupando com o que a gente vai fazendo. Certo.
Obrigada. Tanto essas tabelas também de equilíbrio também, o que vocês precisarem, amanhã a gente tira para fazer. A gente bola a questão aqui na hora e faz. Se preocupa não que dá certo, tá bom? Pois, pessoal, aí vocês vão saindo que eu vou finalizar a aula e vou postar lá para quem não pôde assistir. Tá joia? Aí amanhã se encontra às 8 horas da manhã, beleza? Então, valeu, pessoal. Beleza. Até amanhã, 8 horas. Boa tarde. Boa tarde, Micaela.